ela sempre dança. Linda. E aí, deusas e deuses, como vocês estão? Por aqui, assunto polêmico, mas não somente polêmico, um assunto assim que vai fazer refletir, que é o que a gente adora fazer aqui, né? Tocar nas feridas e tudo mais, e dar aquela arrebentada geral, e também sem mimimi, como vocês sabem. Hoje, a minha parceira, minha co-host, Vandressa Preto, muito bom te ter aqui, nesse novo cenário, nesse momento novo do Afrodite, em que a gente está subindo, e é sobre isso, e ela faz parte disso também. Eu vou deixar que ela apresente o tema e o que ela pensou, porque ela teve um insight muito legal, e por isso eu acho que com a maior propriedade do mundo tu vais conseguir passar isso para a galera. Então, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que ele acomete as redes sociais, as rodas de conversa. Há muitos anos, a gente está sempre patinando nesse assunto de uma forma ou de outra. Eu até trouxe, né, o meu livro preferido da vida. Ai, todo sim. Marcado, bem professora, assim, né? Bem a tua cara. Todo marcado, e, enfim, indico para as minhas alunas. É um livro de estudos, acima de tudo. É um livro antigo, mas ao mesmo tempo é um livro novo, né? Eu participo de um clube da leitura. O último livro do ano passado foi um estudo sobre ele. Porque realmente esse tema está sempre em voga, que é sobre a objetificação da mulher, sobre o julgamento que a gente faz em relação, principalmente às mulheres, né? Sempre mais as mulheres do que os homens, em relação à forma de vestir, a beleza, a estética, os padrões, né? O título do livro é O Mito da Beleza. E a gente teve recentemente, né, uma polêmica em torno disso na atual edição do BBB. Eu não assisto BBB, enfim, estava nas minhas mini férias, mas nas redes sociais no dia seguinte um monte de vídeos, inbox me mostrando trechos. Confesso, né? que eu não assisti, tá? Eu também não assisti. Eu não sei qual foi a treta, mas... Depois eu fui atrás e eu vi trechos, assim. Mas era, né, assim, poucos dias de programa e já uma polêmica em torno de homens falando sobre a Yasmine Brunet, aquela deusa maravilhosa com o corpo perfeito, padrão, e ela teve o corpo dela criticado. Pensa, né? Teve o corpo dela criticado, uma mulher jovem de 35 anos e ela teve comentários de homens bem mais velhos do que ela, e diga-se em péssima forma, né? Eu sei aquela coisa de não se olhar no espelho. Falando que ela já tá indo ladeira abaixo, já tá mais velha, já nem é tão jovem assim, já anda se largando, a bunda dela nem é tão bonita, né? Aquela coisa toda. E aí, né, enfim, eu peguei isso como exemplo, porque aí fiz uma postagem nas minhas redes sociais, falei sobre, repercutiu bastante. Aí teve vários comentários né, falando sobre o assunto. E a gente pode falar sobre isso em vários programas, porque existem várias camadas em relação a isso. A gente pode começar refletindo, né, se o corpo de Yasmine Brunet é criticado, o que sobra para nós, réis mortais. Né? Gente, é inacessível esse padrão de beleza. E é um pouco sobre isso que este livro fala e que outros estudos falam. Existe uma lógica por trás das mulheres odiarem os seus corpos. Existe uma indústria que se movimenta e que lucra com isso. Existe um comportamento social e cultural que incrivelmente se beneficia com uma mulher que não gosta dos seus corpos. Só que as consequências disso são devastadoras. Eu trouxe até alguns dados, olha, eu trouxe até colinhas, tá? Deixa eu ver aqui as minhas colinhas. Sabe que a minha cunhada comprou, né? Depois que ela assistiu e que tu falaste desse livro. Gente, nem tá aqui as minhas colinhas, mas enfim. Quer que a gente pegue? Eu não sei onde é que foi parar, será porque eu acho que eu posso ter perdido a minha colinha por aí. Ah, pode ser também. Mas, gente, na verdade, são as pesquisas que muito a Dove faz isso.
Isso! Né? Ah, A Dove com tem as- feito aham. muitas pesquisas relacionadas a isso, enfim, depois até a gente pode botar no anexo do programa o quanto de distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, acometem mais as mulheres do que os homens. Nos últimos tempos, a ansiedade tem sido associada à pressão estética e ao padrão de beleza, a ansiedade e depressão, inclusive. Então, assim, ali a minha colinha foi achada. Depois Venha. Obrigada. Gente, aqui ao vivo, né? Não, aqui a gente minha já tem colinha um que foi meme. molhada com a chuva, pegamos um pouquinho de chuva. Mas olha só, 71% das mulheres se sentem pressionadas para serem perfeitas e boas em tudo o que fazem. 8 em cada 10 mulheres evitaram compromisso social, pois não se sentiam bem com o próprio corpo. E 7 em 10 mulheres e garotas acreditam que mulheres bonitas possuem mais oportunidades. Enfim, vários outros aqui que a gente posso estar passando para vocês. A URGS fez em 2019 um estudo também bem interessante. 82% das crianças no país, isso aqui no Brasil, com idade entre 8 e 11 anos, desejavam ter uma silhueta diferente. Crianças, gente. Então, assim, a gente fala de crianças que desde cedo não amam os seus corpos. A gente fala de mulheres bonitas, padrões maravilhosos que são criticadas, né? Então, assim, é isso que eu estava falando, tem várias e várias camadas que a gente pode discutir. E parece que é um modelo de funcionamento social que não finda nunca. Né? Aqui, nos próprios relatos e as pesquisas e estudos do livro do Mito da Beleza, tem assim estudos da década de 60, 70, da década de 50, que enfim, era ainda, nem se falava sobre isso, né? De mulheres assim, que, enfim, elas poderiam ser demitidas se elas não fossem bonitas. Era um critério delas serem contratadas ou não serem contratadas. A gente viu muita coisa assim no jornalismo, quando o jornalismo nasceu, né? Até pouco tempo atrás, as mulheres precisavam, para estar numa determinada bancada, ter um padrão de cabelo, um padrão de maquiagem. Esses dias também foi um auê, uma jornalista que começou a usar tênis, né, ao invés de salto para apresentar o jornal. Então, tudo isso se torna muito polêmico e é tudo sempre um grande problema. E as consequências disso para a autoestima, para a autoconfiança das mulheres é devastadora. Assim, as mulheres, elas fazem muita cirurgia plástica, elas fazem muito procedimento estético, é para onde vai muita parcela do dinheiro delas. Mas é uma eterna insatisfação também, porque existe uma coisa que é o biotipo de cada um, né? Eu já estive, acho que uns 6 quilos abaixo do peso que eu tenho hoje, e eu não fazia o sucesso que eu faço hoje, tá, pessoal? Eu sempre fiz sucesso, claro, e sempre fui humilde, como vocês sabem também, né? Mas eu percebi isso. Mas por quê? Porque é o padrão, aí a bunda tá maior, entendeu? A cintura fica menorzinha e tal. Eu gosto de um estilo, mas não porque eu quero atender ao padrão que alguém ou que a sociedade me impõe, e sim porque eu me sinto melhor desta forma. Agora, eu hoje também li, não vi a entrevista, mas li que a Paola Oliveira também, né, tem brigado, Sim. porque, na verdade, assim, ela fez uma novela em que ela foi uma dançarina, se não me engano, que ela estava saradíssima, toda rasgada, toda isso, e muito mais magra do que ela está hoje. Gente, magra, ou com mais peso, ou gorda, ou... não interessa, tá tudo certo, né? As nomenclaturas são o de menos. O que eu quero dizer é, as pessoas fixaram a imagem dela como aquela dançarina, que ela era de pole dance, se não me engano. E agora ela tá saindo nos ensaios da escola de samba lá e tal, e o pessoal tá caindo de pau em cima dela, porque de fato ela tá realmente com um corpo diferente. Só que o que ela fez, e aí eu acho bem Afrodite de ser, né? Ela tocou o foda-se. Ela se olhou e falou assim, eu já fiz cirurgia plástica, não adiantou. Nunca tava bom. Chega,
E eu não aguento mais as pessoas comentando sobre o meu tamanho, que eu tô gorda, que eu tô isso, que eu tô fora do padrão. Ela foi uma que entrou pra campanha Dove, da né? Dove. Ela entrou nessa última campanha da Dove, que a Dove fez, desculpa te interromper, Kelly, mas é só para pegar o gancho. Paola Oliveira é um dos cases que eu gosto muito de falar sobre. Ela participou dessa última campanha da Dove, que foi um movimento para não se usar filtros nas redes sociais. Isso. Né? Então, a Paola Oliveira, ela vem bem assim, ela levanta essa bandeira e é incrível quando a gente vê os tipos de comentários associados, porque eu acho que a internet virou terra de ninguém, né? Total. As pessoas, elas falam como se a pessoa não fosse ler, como se a pessoa não fosse ouvir, né? Porque eu não consigo acreditar quando tu lê determinados comentários que aquela pessoa teria coragem de falar olhando na cara da pessoa aquele tipo de coisa. Eu perco a fé na humanidade se a gente começar a pensar que essa pessoa tá tendo consciência do que ela tá falando, né? Porque assim, não tem cabimento, gente. E a Paola Oliveira foi uma das pessoas que levantou essa bandeira. E ela, inclusive, nessa campanha da Dove, ela coloca assim, uma foto dela photoshopada e uma sem Photoshop, né? Então, tipo assim, vocês podem pensar que essa é a minha perna. Não, não é essa é a minha perna. Né? Ela escancara mesmo quem ela é. E eu acho que o mais interessante da gente falar sobre isso é que, e para mim que é o ponto crucial e principal, é que não importa o quanto façamos, o quanto nós mulheres principalmente façamos, nunca está bom. A gente sempre vai ser vítima de algum tipo de crítica. Porque a gente pode pegar o contraponto da Paola Oliveira e ir para críticas que aconteceram há poucos meses atrás, da Bruna Marquezine, que ela estava magra demais e esquelética demais. Tá, então... Ou seja, né? Eu critico porque está gorda demais e eu critico porque está magra demais. E aí eu lembro que ela foi, né, super, assim, agredida verbalmente por isso, e apareceu uma foto de um paparazzi que ela tava comendo um dogão lá, um podrão assim, de madrugada no meio de uma festa. E eu achei o máximo. Adorei isso. Que foi tipo uma frase assim, vocês aí falando da magreza da Bruna Marquezine e ela ligando foda-se e comendo um dogão, delícia, nem aí pra vocês, né? E eu acho que a grande questão é as pessoas aprenderem a ter humanidade. O que significa ter humanidade para mim quando se trata desse assunto? Não importa o que tu acha do corpo de outra pessoa. Não fala. Gente, é extremamente deselegante, é cafona, é brega, é desrespeitoso falar o que quer que seja sobre o corpo de outra pessoa. Se tá muito magra, se tá muito gorda, se a bunda tá isso, se a bunda tá aquilo, se o peito tá isso... É de outra pessoa aquele corpo. E ela não te pediu a opinião dela, não fale. E aí a gente entra num outro recorte desse assunto, que é as pessoas pensarem que e aí eu vou pegar de novo esse caso da Luísa Brunet, pela mulher estar com aquela roupa que evidencia o corpo dela, ela está pedindo a sua opinião. Não, porque tu tá com uma roupa transparente, tu tá com uma roupa curta, Gente, não importa, ela não está pedindo a sua opinião. Sim. Essa roupa que ela tá usando não te dá o direito de opinar sobre ela. Não, ela podia estar toda vestida, né, assim, toda tapada. Toda gola rolê, assim, né? Não te dá o direito de fazer qualquer crítica ao corpo dela. E aí, outro recorte interessantíssimo de uma cena, porque daí eu fui estudar para ver, para poder, né, falar sobre o assunto nas minhas redes sociais, inclusive, é que o cara que estava criticando a roupa, que eu não vou saber os nomes, da Luísa Brunet no programa, quando ele estava falando da roupa dela, que, né, era transparente, justa e aquilo e isso, ele estava nu com uma toalha. Entendeu? Assim, correlação perfeita, né? Entende? Tipo assim, cara, eu tô falando que a roupa dela tá muito provocativa e que isso faz com que eu tenha que me conter e é quase que do meu masculino não conseguir me conter. Então, no caso, se eu assediá-la, é ela que tá induzindo esse meu assédio, né? Já começa que até isso, assim. Mas eu tô aqui
enrolado numa toalha, que pode cair a qualquer momento, sem camisa. Entendeu? E sem um corpo de milhões? E sem um corpo de milhões, o que é mais ridículo ainda. Porque se a gente... Não, aí eu começo a me exaltar, né? Não, mas porque se é a gente revoltante. for indo mais e mais nessas camadas e nesses recortes, o cara que estava falando que a Yasmin Brunet tá muito velha, Yasmin Brunet que tem 35 anos, ele tem 45 anos. Ah, não, então se ela tá velha, eu tô caquética, né? Tipo Não, e isso. ele tem 45 anos. Aí a gente entra no recorte do etarismo, né? Etarismo, isso aí, que bate atua forte. muito mais nas mulheres do que nos homens, Total, né? mercado de trabalho, tudo. Gente, e aí é uma bola de neve de que a gente não consegue se libertar e que tem consequências assustadoras na saúde desta mulher. Eu fico pensando assim, ó, tentativas de suicídio, que eu já quando clinicava, por mulheres deprimidas por não atingirem esses padrões, né? Eu cheguei a ter um início de bulimia quando eu fazia balé, porque a professora era assim, tem que ser magra, mas não é magra, tem que ser esquelética, né? E eu sabia que eu nunca seria essa pessoa. Então, eu cheguei a ter esse início de bulimia, me dei conta. O que eu fazia? Eu comia o que eu tinha vontade ali, nunca fui de comer muito, mas comia o que eu tinha vontade e tomava laxante. Porque eu nunca consegui vomitar, assim, eu me fazer vomitar, nunca consegui induzir o vômito. E eu comecei a pensar, gente, mas isso tá ficando louco. E uma colega minha, da mesma época, ficou internada com anorexia gravíssima. Chegou a processar, inclusive, a professora. Então, o que eu acho, assim, eu gosto de algumas coisas pontuais. Não vou comer simplesmente porque, eu comi agora, mas também tô com fome de coisa. Não, vamos ver o que é. Tá com fome mesmo, né? Ou é vontade de comer, ou é ansiedade. Enfim, a gente sabe identificar esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, e se a pessoa... Tem uma outra atriz, Mariana Xavier, não é? A que Ximenes? Não. Ximenes? Não, sei. aquela que também levanta essa bandeira da questão do peso, ela bota biquíni. Ela fez os filmes com Paulo Gustavo. Uma moreninha, assim... Mariana Xavier, eu acho. Mariana Xavier. Ela fala muito disso. Tá, e daí? E se eu sou, então, gordinha, mas eu sou uma gordinha e não posso ser gostosa? Não posso ter uma trepada gostosa? Ela estava falando isso esses dias, né? Num vídeo ao vivo que ela entrou. E eu fiquei pensando... Só que ela tá muito bem com isso, mas ela já teve, assim, baixas bem significativas de quase ser internada por conta dessa pressão social. O que eu acho que acontece, tá, Kelly? Eu vou pegar essa tua fala, desculpa te interromper, mas Não, só porque eu acho que aqui entra num outro ponto super interessante, que é o seguinte. Não é um problema a mulher decidir fazer uma dieta. Não é um problema a mulher decidir fazer uma intervenção estética, uma cirurgia. O problema é quando essa vontade não nasce dela. E nesse contexto que a gente vive, né, com a gente treinada a escutar o que os outros nos dizem, a gente treinada a ter a interferência dos outros, a ter a nossa realidade a partir do que a gente está vendo nas redes sociais, o que a gente escuta desde pequena, o que nos atravessou na nossa história. Total. A gente não consegue fazer um exercício de entender se aquela dor é mesmo minha ou é a partir do que eu estou ouvindo. Tá, mas deixa eu entender aqui. Eu realmente não me acho bonita? Ou eu estou sofrendo tanto, eu estou tendo tanto essa escuta de que eu poderia dar uma melhoradinha, de que eu engordei, de que não sei o quê, de que isso, de que aquilo, que eu me atravessei por isso. A gente não para se escutar, né? Aquilo que eu te falei numa das primeiras vezes que a gente conversou. Eu demorei para começar a fazer procedimento estético. Eu já fiz, né? Até eu fiz botox, gente. Isso tudo que eu fiz até agora foi botox e já tá vencido, inclusive. Mas quando eu comecei a me preocupar com isso, eu levei isso para minha terapia.
Eu levei para minha terapeuta, a gente discutiu em várias sessões, né? Eu tentei entender se eu estava fazendo botox porque realmente era uma vontade minha, porque, né, eu não estava sabendo lidar com o que eu estava vendo na frente do espelho, era por uma pressão de fora, né? Então, assim, eu acho que é isso que falta, entendeu? O mundo, ele não está da forma como tem funcionado nas últimas décadas, ele não ajuda a mulher a se gostar do jeito que ela é, ou a lidar de maneira saudável com as intervenções e as mudanças que ela quer fazer nela mesma. Tá tudo atravessado por algo que é uma pressão estética em torno de um mito do ideal de beleza que nunca vai ser atingido. Sabe que eu assisti o documentário da Marilyn Monroe, né? Já assististe? Não. Eles batem muito nessa tecla de que ela, mesmo que ela quisesse, ela não seria uma mulher magérrima, né? Estilo, como eu falo, longilínea e tudo mais. Ela sempre seria uma mulher com curvas, né? E ela tinha uma barriguinha, assim, que não era uma barriga, mas era uma barriguinha proeminente, uma coisa. Mas ela era uma mulher, e isso ficou muito marcado nesse documentário, que ela estava sempre de bem com o que ela via no espelho. Então, eu acho que talvez, se nós pudermos nos emprestar para isso, eu tenho, e aí acho que por conta de toda essa história do balé, tem uma coisa da minha mãe ter sido uma mulher que sempre cuidou muito, sempre, né? Ai, tem que ser vaidosa, tem que ser isso. Eu não vou esquecer. Eu tinha conhecido não era menino, porque ele já era mais velho que eu, já gostava de velho, né? Porque eu tinha 13 e ele tinha 21. Eu tinha conhecido no aniversário da minha prima de 15 anos. E aí, no outro dia, que aí, não tinha celular, né, gente? O que acontecia? Aí, ele foi lá na minha casa, onde eu morava com a minha mãe. E aí, a minha mãe falou, o fulano tá aí. E eu falei, gente... Aí, eu botei um shortinho, uma blusinha. Eu não vou esquecer a frase, eu falo pra ela até hoje. Não vai botar nenhum lápis nesse olho? Assim. E eu tô voltando. Então, assim, hoje, obviamente, né, uma pessoa tratada, né? Então... Eu também, hoje é bem diferente, hoje eu uso tênis também no meu dia a dia, eu opto por estilos, né, alternativos e de acordo com o meu humor. Tem dias que eu tô afim de botar, sabe assim, aquela semana eu quero botar sempre a mesma roupa, todos os dias, uniforme, assim, ai, adoro. Faço, mas assim, tem uma coisa de que, e que ficou marcada, ir na padaria de chinelo, que isso? Nem pensar. Então, assim, eu não estou aqui dizendo que é culpa dela, mas como ela sempre me arrumou, sempre, né, e projetou essa coisa de ter uma filha arrumadinha, ela levou isso, só que o impacto disso para mim foi grande. Sim. E ele é grande até hoje, no sentido de... eu tô de, por exemplo, camisolinha, tá? Passo... E aí meu marido fala, nossa, como tu tá linda, nossa, tua cinturinha, não sei o quê. E eu pensando, e eu gigantesca desse jeito. Eu sei que vocês vão falar, é louca e tal, manda internar, óbvio. Pela distorção da imagem. Porque, na verdade, existe o quê? Um padrão que foi colocado, e aí eu tô falando de 20 anos vivendo naquele padrão. E agora, quantos anos mais eu preciso para desfazer esse padrão? Exato. Né? Porque assim, eu tenho consciência, porém o meu inconsciente segue me mandando uma mensagem. Então eu vivo no quê? Num duelo. Eu vivo num duelo que assim, ai amor, para, eu tô gorda. Que isso? Daí ele olha para mim e fala assim, tu tem coragem de falar isso? Aí ele pega a foto de alguém que ele realmente acha, né, que tem um sobrepeso, e que poderia melhorar por conta de saúde, e me diz assim, isso aqui... Então é uma coisa assim, eu me olho nas fotos, isso é legal de vocês saberem, eu me olho nas fotos e digo assim, nossa, como eu tô bem, né? Tô legal, tô bonita, o corpo tá legal, assim. Mas se tu me perguntares, na hora da foto eu vou dizer, faz o que tu puder aí pra emagrecer.
Eu não uso filtro, eu canso de fazer vídeo dizendo o domingo da cara lavada, eu defendo muito isso. Eu uso maquiagem aqui porque a luz é importante, filtro solar, cuidado com a pele e tudo mais. Claro que eu já desmistifiquei muita coisa, mas a sensação do meu marido me tocar e ele daqui a pouco achar, "Ah, ela tá com uma barriguinha, ah, ela tá... E assim, ele não falaria isso. Tanto que ele já me falou, Kelly, o dia que eu achar que tu vai estar assim com 1 ou 2 quilos a mais, tu já vai ter percebido, tu já vai ter emagrecido, tu já vai ter feito um monte de coisa, eu nem vou ter percebido, entendeu? Porque tu tem essa cobrança contigo. Então, assim, é um duelo e é um sofrimento. Estamos falando de uma pessoa tratada, que está falando aqui para vocês com consciência. Então, imaginem as pessoas que não têm acesso a isso e que não se conhecem. E eu acho super importante tu trazer esse teu relato, porque eu acho que isso é o grave. A gente demora décadas para resolver na gente coisas que podem ter sido para outras pessoas que nos direcionaram aquelas críticas, né? Aquilo que eu costumo dizer de tipo feedback positivo, só que não, né? Socorro, aham. Então, assim, isso demora muito tempo, dependendo da pessoa, dependendo do contexto, para se resolver. Isso tem consequências gravíssimas. Tem. E é por isso que justamente a gente tem que nos educar e educar as pessoas à nossa volta. A gente não pode ser imparcial quando a gente escuta algo do gênero e dizer, olha, não se fala do corpo de outra pessoa. Não se fala do corpo de outra pessoa, ponto. Porque a gente tem que começar a fazer um movimento de parar com isso, né? E aí, quando a gente fala das profissões, consultoria de imagem, tu vai ver quando a consultoria de imagem nasceu, e ainda tem gente que faz dessa forma, o que eu acho completamente deselegante, absurdo, e que sim, as pessoas podem achar que não, mas de uma certa forma vai engrossando esse caldo de fazer com que as mulheres se sintam mal com o corpo delas, é tirar medida na consultoria de imagem. Tu colocaste isso no teu post, inclusive, né? A consultora definir, vamos alongar a tua silhueta, né? Vamos camuflar esta barriguinha, né? Então, assim, não, só parem, entendeu? Porque as consequências disso são muito devastadoras. E a gente está reproduzindo e alimentando aí algo que é muito sério. E que ok, quando a consultoria de imagem nasceu era assim, o mundo era assim, era pior do que é hoje. Né? A gente está falando de situações absurdas, né? Da década de 50, 60, por exemplo, nesse livro aqui tem um trecho que eu estava relendo esses dias, que uma mulher foi levada a julgamento, ela foi a julgamento denunciar o chefe dela que a assediava e a estuprava. E no julgamento, diante do júri, os advogados levaram a questão de como ela se vestia e como ela se portava. Como se isso fosse justificativa para o chefe, para o patrão dela não ser penalizado. Sim, tipo, estou te dando abertura aqui, né? Tô com um decote, sei lá. Não, mas é tu que está me induzindo a isso. Gente, isso não é muito distante do que aconteceu na fala do BBB, quando o cara disse assim, tipo, tá, mas eu não posso chegar muito perto da Yasmin Brunet, porque ela tá com a roupa justa e transparente, e aí é difícil. A gente tá falando, né, assim... As entrelinhas, elas são a mesma. É a mulher sendo vista como objetificada e a culpa de qualquer coisa que eu faça, porque eu sou homem, eu tenho, né, isso, a culpa é tua, né? Sempre aquela coisa da culpa recair sobre a mulher de tudo. Então, assim, é tudo ingrediente do mesmo caldo, né? Não é tão grave quanto essas situações que eu trouxe, a consultora de imagem tirar medida, mas é, de novo, o tempero dessa mesma sopa. É tudo coisa do mesmo caldo. Até né? porque se a própria consultora de imagem acredita em medidas e padrões, e vamos alongar, vamos isso, vamos disfarçar, bom, então é porque não, vou ter que te colocar num padrão. Mas é deixar de olhar para a pessoa como ela é, para a personalidade dela. Né? Eu vivo, assim, eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo e sim, tinha isso, de eu colocar uma calça mais justa, ou aparecia um pouco a barriga, ou o decote era tipo isso aqui, que pra mim tá isso aqui pra mim nem é decote, tá? Mas enfim,
E eu ouvia assim, olha, tu não tá adequado, tu não tá isso. E eu pensava, mas por que eu não tô adequado? Porque alguém vai me olhar, vai me achar gata, vai querer me comer, vai querer, sei lá, eu. Aí eu pensava, poxa, isso foi me desgostando muito nas relações. Por quê? Porque eu não via eco nas mulheres dos RHs trazerem isso como um ponto importante para educar os homens das organizações. Né? Por que palestra legal sobre comunicação não violenta? Muito lindo. E por que não uma palestra sobre a tua colega se veste como ela quiser? Tu não tens o direito de tocá-la sem o consentimento dela e muito menos, né, dentro da empresa. E aí, quando eu abri mão dessa carreira, eu fiz, na verdade, uma escolha por mim. Então tá, como é que é a Kelly? E aí o meu guarda-roupa, ele mudou todinho. A gente tava falando de guarda-roupa agora, ele mudou todo. Porque era só terninho, não sei o quê, corte reto, não podia marcar nada. Agora só tem saia justa, só tem vestido, só tem cropped, né? Daí, assim, o que eu mais adoro, e eu acho que o que me salvou de não ter me deprimido, talvez com toda essa bagagem que eu falei, é o fato de eu ter nascido com o lado masculino muito forte, mais aguçado, porque daí eu sou afrontosa. Aí a pessoa me diz assim, aí meu marido comenta, tu vai assim? Eu falei, assim como? Só assim? Eu falei, pode ficar pior, eu posso tirar mais uma parte. Né? Para a pessoa entender o seguinte, que, claro, estou trazendo o exemplo do meu marido, mas assim, poderia ser uma amiga que diria, tu veio só assim. Ou porque ela gosta, ou porque ela acha feio. Mas assim, eu também não perguntei pra ela o que ela acha, entende? Mas eu acho que a tua grande frase que eu amo, que é o vestir-se de si mesma, a minha roupa, ela tá refletindo o meu estado de espírito, né? O quanto eu me valorizo, o quanto eu escondi isso por tanto tempo, porque eu seria julgada. E olha que merda, assim, ó. Gente, que merda. Uma carreira de 20 anos em que eu não lembro um dia em que eu não fui objetificada, em que as pessoas precisaram de uma reunião comigo para dizer, primeiro a gente te olha e te acha gostosa, depois tu abre a boca, a gente vê que tu não é tão burra, e depois de um tempo a gente vê que tu é uma puta de uma mulher. Mas olha o caminho que a pessoa faz, o raciocínio, até chegar à minha personalidade. E olha que eu sou afrontosa, sou uma pessoa, né? Falo tudo sem mimimi. E já era assim nas empresas, por isso que eu também não ficava muito, porque daí já mandava todo mundo na merda, porque eu achava aquilo uma hipocrisia, né? Ai, não, vamos nos respeitar, vamos isso, vamos aquilo. E eu vivi um pouco de dificuldade no início do meu relacionamento por conta da diferença de idade. E isso foi uma coisa que ele precisou se adaptar, porque assim, se ele desejou uma mulher que ele tivesse orgulho e que ele gostasse de sair, que ele achasse que se vestia bem e tudo mais, por que agora, então, isso é um motivo de ciúme? Peraí, vamos fazer uma DRzinha básica aqui, né? Só pra gente entender que, meu amor, mulher feia tu já conhece, né? Então, assim, fica com a mulher feia que é super tranquilo. E o que é mulher feia? Pra ele, pro gosto dele, segundo o depoimento dele. A Kelly é bonita, bom, meu amor, eu posso botar uma burca. Porque aí entra uma coisa que é o sex appeal, que é o grande problema pra mim. E aí eu tô falando de mulheres lindíssimas que não têm sex appeal. E outras... Que é uma questão de comportamento, de autoconfiança, isso, de atitude, né? Aí a gente tá falando de uma Vandressa que chegou de tênis maravilhosa, que tem um puta sex appeal, entendeu? Ela é dona dela, ela não sai de casa assim, esse batom lindo, divino, maravilhoso. Então assim... Por quê? Mas isso é uma trilha de não se permitir ser invadida e agredida. É uma agressão absurda. Tu teres a tua autenticidade colocada na tua rotina, né? De tu teres, assim, tu entender quem tu é, mas aí a gente tem todo um percurso, né? A gente precisa do autoconhecimento, para a gente conseguir ter confiança, para a gente conseguir imprimir a nossa autenticidade, né? No nosso vestir, no nosso gestual, e isso vai fazendo com que a gente consiga se posicionar cada vez mais, né? Com que a gente tenha assertividade, com que a gente fale o que a gente pensa. A gente só consegue chegar nisso
quando a gente tem confiança, né, na gente. E aí, claro, isso, o não verbal, ele fala, né? O não verbal fala mais até do que o verbal. Então, essa congruência, assim, o que eu falo tem a ver com eu me conhecer. Começa lá com eu me conhecer. E a gente vai conseguindo se posicionar e a gente vai conseguindo exigir esse respeito. Mas além de ter um percurso muito intenso sobre isso, e a gente tem estatísticas que mostram que a maioria das mulheres sofre de baixa autoestima, e tem uma disparidade absurda entre homens e mulheres, quando a gente vai olhar essas pesquisas, a gente está falando de exceções. Tu sabe que tu és uma exceção. Sim. Em relação a como tu te sente, o quanto tu confia em ti mesmo, né? Em relação à tua autoestima. A gente ainda não tem um contexto social, cultural, que ajude as mulheres a estarem assim. Tem um outro vídeo que eu vi, se eu não me engano é da Dove, se não me falha a memória, que é um questionamento de assim, né, tinha assim, entrevistas de crianças e de mulheres mais velhas, assim. Enfim, algo assim. E que se perguntava para as crianças, né? Se tu pudesse mudar alguma coisa no teu corpo, o que tu seria? Aí crianças assim, tipo 6, 7, né? 8 anos. Eu teria um superpoder tal. Eu me teletransportaria. Eu me não sei o quê. Cara, tu olha para assim, 12, 13 anos, a resposta já começa a ser outra. Eu seria mais alta, eu seria mais magra, eu né, mudaria minha barriga, eu isso e aquilo. Nem é possível, e é cada vez mais cedo, né, tu conseguir mensurar quando que as mulheres passam a odiar os seus corpos. E a gente não pode considerar que no contexto atual a mulher consiga sozinha chegar no nível de autoconfiança, de gostar de si mesma, sem uma ajuda, assim, sem que a gente se eduque, sem que a gente mude esse sistema, sem que a gente mude o que está acontecendo. Então, mulheres assim como tu, mulheres como eu, né, a gente tem que vir cada vez mais à tona e falar e mostrar, né, e dizer. Eu me lembro que uma vez eu fiz um vídeo, já faz alguns anos, eu tinha voltado, tinha ido correr, voltei e fui gravar um vídeo para botar no grupo das alunas. E eu tava com moletom, tava sem maquiagem, tinha acabado de vir de correr, botei o celular assim e gravei. E eu tive uma enxurrada de alunas vindo dizer assim, nossa, que legal, prof, te ver assim, ver uma consultora de imagem fazendo um vídeo, não tendo medo de se mostrar. Mas, puta, de olha, qualquer jeito. Qualquer né? jeito De qualquer ótimo. jeito. Porque aí tu tem de novo essas camadas, né? Dentro da profissão de consultoria de imagem, imagina aparecer sem maquiagem, imagina aparecer, né? Daqui a pouco num evento de tênis, imagina dar aula. Uma vez também eu ouvi assim, prof, que legal que é ver tu, consultora de imagem, dando aula de maneira mais fashion. Eu tinha ido dar aula de calça rasgada e tudo mais. Eu achei que agora eu já estava começando a me organizar para mudar meu guarda-roupa para ser só elegante, né? Porque eu acho que, né, eu sempre entendi que consultora de imagem não pode, né, se vestir desse jeito, se vestir assim, falar assim. Gente, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa que a tua profissão esteja lá na cartilha que ela te exige, autenticidade. Porque tu não vais conseguir viver em felicidade, de maneira tranquila, em paz, se tu tiver te moldando para caber em qualquer lugar que seja. Não, e que bom que temos profissionais, né, da área como tu, que se colocam como são. Então, assim, como eu digo, tem gente que me ama, tem gente que me odeia, se fala muito em sororidade, e aí eu trago esse tema porque eu acho que as haters são, em maioria, mulheres. Sim. Então, assim, tipo, olha pra ti e diz, ai, linda, maravilhosa, como tá isso? Bom, com 43 anos é óbvio que eu sei identificar quando é que uma pessoa tá, de fato, me elogiando com o coração e quando ela tá só fazendo um, né? E aí, pra mim, passa batido, entendeu? Porque quem vai ter que lidar com isso, com essa frustração, vai ser ela. Agora, eu tenho grandes amigas
poucas e grandes amigas que eu sei. Se elas me dizem que eu tô linda, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E principalmente, claro que elas me dizem a questão da beleza, mas não é o foco. É assim, porque o que emana luz, beleza ou qualquer outra coisa é o que tá dentro. Então de novo, né? E se eu fosse sei lá, mau caráter, não fosse amiga, não fosse uma pessoa legal, não fosse uma pessoa de bom coração, com olhar para o outro, com carisma, com empatia. Se eu não tivesse todas essas coisas, eu poderia ter o corpo mais perfeito do mundo. Ainda assim, eu não seria uma mulher bonita. Exatamente. Sabe? Exatamente. Isso pra mim... Então, eu fiz aniversário recentemente e os elogios e carinhos e mensagens que eu recebi, chegou até a me arrepiar. Todos, né, mencionavam, claro, essa amiga linda, não sei o que, né? Só que assim, vinha uma coisa tipo, coisas que eu nem imaginava, de um coração absurdamente gigante e não sei o que. E eu fiquei pensando, umas pessoas que eu quase não tenho um contato, mas que bom que pra elas é isso que fica. Sim. Não é só a amiga linda. E eu acho que é isso que é importante, né? É que os adjetivos atribuídos às mulheres, eles estão sempre mais relacionados à estética, à aparência, à imagem, do que a quem a pessoa é de fato. E aí demora muito mais para a pessoa conseguir se conhecer, saber quem ela é, né? Ela não tem esse espelho refletindo coisas como comportamento, como, né, enfim, empática, querida, amável, inteligente, né? Os adjetivos, eles são todos relacionados à beleza. E aí a gente entra num outro aspecto, que difícil que é para esta mulher envelhecer. Porque a beleza é efêmera. E aí, se tu te apoia demais, entendendo que tu és aquilo, tu és bonita, tu és isso e nada mais, acontece alguma coisa contigo, o teu corpo muda por uma questão metabólica, por uma questão de idade, por uma questão... né? Gente, como é que fica, né? Como é que a gente fica? Eu experimentei isso com a história do meu desmaio, com a história do corte na testa. Primeiro porque eu sempre cuidei muito da minha pele, então para poder usar assim, só filtro solar, sem cor inclusive, que é o que eu uso no dia a dia, quem me conhece sabe. Adoro me maquiar? Claro, vou a shows direto e tal, é muito legal também, eu acho que tu poder fazer esses movimentos, uma hora eu tô maquiada, tô montada, como se fala, né? Outra hora tô eu e tô em casa de pijama fazendo vídeo pra vocês e é isso, essa é a Kelly. E eu recebi um feedback outro dia de um seguidor me dizendo assim, sabe o que eu acho que te faz... Acho não, o que te faz... E é um seguidor conhecido, né, meu amigo de infância. Ele falou assim, o que te faz mais sensual é exatamente isso. É a gente saber que tu é uma mulher que lava roupa, que lava louça, mas que também cuida de ti, e que também te maquia, e que também faz vídeo com cara lavada e tá tudo certo. Porque uma mulher real, né? Mulheres reais, mulheres plurais, a gente faz muita coisa. E eu, quando eu cortei a testa, meu primeiro desespero, assim, quando a mulher estava suturando, foi assim, meu Deus, esse corte bem no rosto. E tá, tudo bem, eu tenho uma cicatrização excelente, né? Porque assim, aqui eu até tô eu uso protetor com cor, não uso base, né? Mas assim, se eu passar a mão, eu sinto. Mas não foi uma cirurgia plástica que fez a sutura. Eu fui numa cirurgia plástica depois para tirar os pontos. E ela disse, só daqui 6 a 8 meses a gente pode ver e tal. Não tem o que fazer, entendeu? É uma coisa muito fininha e tal. Mas o desespero que me deu, porque, né, o rosto, aquela coisa, a primeira... Eu sou muito expressiva e tal. Eu pensei, vou ficar com um talho, vou ficar horrorosa. E aí, ao invés de eu pensar assim, cara, vai cuidar da tua saúde. Então, são essas coisas que a gente tem que ir vencendo, né? Uma barreira atrás da outra. Eu tenho amigas que já se desligaram disso, já conseguiram assim, não interessa se eu tenho barriga flácida ou barriga com estria e não sei o quê, elas estão de bem com elas. Pra mim, isso é o que basta. Porque se ela continuar sendo minha amiga de sempre que ela foi pra mim,
O que ela vai fazer com o corpo dela não interessa, né? Se ela me perguntar sobre o aspecto de saúde, o que tu acha? Eu vou dizer, bom, vamos aos exames, e os exames dirão. Então, acho que é muito essa coisa do... E como eu vejo, assim, eu lembrei dessa menina que ficou internada, na história do balé que eu contei, anoréxica, ela sofreu muito, assim, foi horrível, né, de acompanhar aquilo. Eu, uma adolescente, vivendo aquela coisa de sair para festas e ela não saindo de casa, porque ela não conseguia ingerir nada, ela chegou ao ponto de não conseguir levantar porque ela não tinha músculo, sabe? Então, assim, gente, por favor, né? E esse olhar, né, do tipo assim, bom, primeiro que eu não vou ser hipócrita, eu também olho para os homens e digo, às vezes passa um e digo, você é pró-divórcio, hein? Deus o livre. Mas eu falo, e falo na frente do marido. Mas assim, não vou falar. E outra coisa, não são os rasgadinhos que me interessam, porque como eu gosto de velho, se os velhos já estão um pouquinho mais, né, calejadinho, né? Nem todos, né? Tem uns que estão cuidando bastante. Mas é que eu nunca fui uma mulher que também objetifiquei um homem. Porque para admirar um homem, uma hora o corpo não dá, né, amor? Eu quero poder ter uma conversa profunda contigo, eu quero fazer um sexo mental contigo, entendeu? Que às vezes é muito melhor do que o sexo em si, né? Só pra gente combinar. Porque eu quero trocar uma ideia, eu quero saber que eu consigo aprofundar aquilo e continuar te olhando e te admirando e dizendo, eu ainda quero ficar aqui. Eu ainda quero estar contigo. Então, quer dizer, a gente também poderia fazer isso, e por que a gente não faz? Porque a gente ainda por cima é tolhida se fizer. Porque o homem pode. Sim. Eu vi um antropólogo falando, assim, pegando justamente esse exemplo do BBB, né? Que foi o que iniciou a nossa... Sim. Nos inspirou a trazer o assunto à tona. E ele falou algo muito interessante, assim. Na verdade, esses homens, e que faz sentido, esses homens que super criticam a mulher, mesmo essa mulher extremamente padrão, é porque ele já tem uma insegurança dentro dele que ela é inacessível e eu não posso admitir para mim mesma e para os meus parceiros aqui de que ele é acessível, ela nunca me daria a menor bola. Aí eu projeto nela. Então, tipo assim, eu já coloco um monte de defeito para dizer que nem quero, né? Então tem tudo isso ainda. E aí a mulher vai lá, refém desse impacto que ela recebe desde o início da professora de balé, da mãe, da amiga, disso. E vem um homem e fala isso e ela não se liga. Entendeu? Na verdade, esse cara é super inseguro, esse cara não se garante, esse cara, né, tá falando mais da insegurança dele do que sobre mim. Nossa, isso é um corte certo aí, galera. Vamos anotar a minutagem, porque assim, o que eu penso, e é isso, a projeção. Tanto as mulheres que não têm o corpo que elas gostariam ou não buscam, né? Projetam a insatisfação e aí por isso falam mal da outra mulher. E aí o problema é delas. Ah, mas é que tu teve sorte, tu nasceu com uma genética boa. Olha, amor, assim, né? A Carla tá rindo. A Carla, a gente vai gravar. Vocês sabem a Carla, né? A Carla, eu e ela, assim, é uma coisa de louco. Mas é que assim, é verdade. É muito fácil tu olhar e dizer, puta merda, eu não tô lá. Mas eu queria. Mas, como eu falei, tudo bem, mas cada escolha é uma renúncia, né? Sempre falo isso. Eu não vou abrir mão do meu espumante diário. Não vou ficar rasgada nunca. Não vou e pronto, tá tudo certo. Porque é uma escolha. Tomar como é que eu vou dizer? O hábito, né? A coisa do casal, de chegar, tomar um espumante, conversar, falar sobre o dia. Tem todo um paranauê, né? Não é só simplesmente, porque chega e tem que beber. Não, é que quando eu falo que o Afrodite é a extensão, né? E agora, literalmente, da sala da minha casa, só alguns andares acima, mas é por isso, porque se nas conversas, quando eu convido as pessoas, vamos tomar um café, nunca tomo um café, não gosto de café. É óbvio, todo mundo sabe que eu vou tomar espumante, entendeu? Ou vinho, o que for, seja a hora que for. Sim.
Mas assim, E outra, eu já me senti também julgada por tipo assim, mas uma mulher, tu vai sair tomando vinho ou espumante neste horário? Começa por aí. E quem é que te disse que tem horário? E eu acho que é isso, assim, ó, quando a gente percebe que a gente está deixando de viver coisas em função da estética, a gente já tem que ligar um alerta, porque isso é problemático. Não tem como não ser. Tu deixar de ir numa festa, tu deixar de ir num jantar, tu deixar... Gente, é problemático. Eu já tive anorexia, né? É? Sim. E eu já fiz todos os tipos de dietas possíveis e imagináveis. E uma dessas, assim, uma das linguagens de amor do meu marido para mim é cozinhar. Sim, a paixão dele, assim. Aliás, ele tá convidado. E ele tem muito... fazer um after aqui no Afrodite. É difícil, ele é meio assim, tímido. Mas aí pega o meu também que não fala, daí ficam os dois quietos e nós duas falando. Assim, porque assim, o que ele mais ama fazer é cozinhar. Ele se dedica, ele compra os melhores ingredientes, ele elabora, ele não sei o quê. E num desses períodos e entende de vinhos, enfim. E num desses períodos de dieta, eu vi que isso estava afetando de alguma forma, não afetando, né, a ponto da gente pensar em se separar, mas aquilo que dá muito prazer para ele fazer para mim, que ele se dedicava, tinha várias restrições. Porque não podia carboidrato, porque não podia o vinho, porque não podia não sei o quê. E aí, nessa mesma época, uma das paixões do meu filho é descobrir hambúrgueres novos pela cidade. Hambúrguer artesanal, isso e aquilo. Então, a gente tinha esse hábito de sair para jantar, não todo dia, né? Sei lá, de 15 em 15 dias, para descobrir um hambúrguer novo. E eu pedi o meu hambúrguer sem as batatas fritas, sem pão. E eu comi um hambúrguer sem pão. Aí eu olhei para essa situação, né? E estudando do jeito que eu estudo e vendo, só que tu sabe, né? Que quando é com a gente é um pouco mais difícil da gente perceber. E eu disse assim, gente, eu tô comendo hambúrguer sem pão. Eu não tô experimentando essa batata frita que tá linda. Não é possível. O meu marido tá reduzindo né, toda a competência culinária dele a só ter que pensar em pratos com carne sem carboidrato. A gente já não tá mais tomando vinho tinto, é contado vinho branco e eu tenho que não sei o quê. Daí vai nos ml, gente, não quero viver assim. Eu acho que é isso, assim, ó, não dá para viver desse jeito. Se a tua preocupação estética ela assume um papel que faz com que tu limite as pequenas alegrias, os pequenos prazeres do teu dia, já não faz sentido, entendeu? Não faz. Já não faz sentido, porque, gente, eu tô fazendo tudo isso para conseguir botar um biquíni lá no verão sem me envergonhar. Se tu for mudar a tua consciência, independente do peso que tu tá, tu consegue se divertir e curtir o verão, e curtir o sol, e curtir o mar do mesmo jeito. E vou te dizer que se tu tomares o vinho com teu marido, se tu degustares a comida, que é uma grande forma de entrega de amor, como tu falaste, tu vais colocar o biquíni e tu ficarás mais linda por conta da tua alegria interna. Claro, é isso, entendeu? Porque senão assim, não posso isso. Cara, eu tenho uma amiga que é um saco, ela sabe que ela é um saco. Porque a gente sai, na verdade a gente não é muito amiga, ela é amiga de uma amiga, mas a gente sai e ela fica assim, ó, não, tomei aqui, já acabou, meu dia não posso comer mais tanto. Aí eu falo, nossa senhora. Tá, eu não sou muito de comer, mas assim, meu marido fala, não, ela bebe, mas bebe. Gente, tá tudo certo. Quem não gostar, olha só, tá cheio de boleto lá em casa, que hoje eu vou jogar pra cima, que nem o Silvio Santos fazia, pra ver o sorteio do boleto, e é isso. Talvez isso passe para as pessoas uma coisa de, nossa, como ela é bem resolvida. Meus amores, todo mundo passa por esse tipo de dúvida. Todo mundo, em algum momento, a mulher, por conta da história, e ainda hoje, o que me deixa mais puta uma coisa seria a história, outra coisa ainda hoje a gente tem que viver isso. Então, eu só sou bonita, eu só sou sedutora, eu só sou elegível se eu estiver dentro de X coisas. Bom, daí eu vou dizer pra vocês, aquela minha contagem lá de
Eu tive um namorado lá aos 13, depois tive, como diz a minha irmã, 377. Nunca me atrapalhou. Se eu tava me sentindo um pouco mais cheinha, se eu tava me sentindo um pouco mais magra, nunca. E eu tive momentos na vida em que eu tava muito focada em academia, porque era uma estratégia para não pegar trânsito. Então eu fazia todos os dias, eu tinha prazer em fazer, eu morava sozinha, era uma outra época. Hoje eu opto em fazer exercícios que não demandem muito tempo, muita função, muito não sei o quê, porque eu vou boicotar, eu não quero fazer. Então assim, tudo bem, a genética pode ter ajudado? Pode, mas assim, nem tanto, porque, né, a gente também tem que se ajudar. Mas o se ajudar é assim também se eu tocasse um foda-se no sentido azar, vou ficar do jeito que eu quiser e vou botar um biquíni com uma barriguinha, também, tudo bem, né? Eu sofri muito na minha gestação, porque eu ganhei, né, 18 quilos. Só que eu olho hoje, a época, eu dizia, meu Deus, eu tô assim, um bicho, que depois vão ter que, sei lá, eu me achava horrível. Só que eu olhava de novo a distorção da imagem. Eu olhava as minhas fotos e de costas eu não parecia grávida. Eu tava com a mesma cintura, tudo igual. E aí, quando eu fiz o ensaio, aquele que a gente faz lá quase quando tá ganhando, eu falei, cara, que grávida gata. Eu pegava essa grávida total. Eu falei. E eu acho que esse é um negócio legal. A primeira pessoa que tem que te pegar, que tem que te achar gostosa, que tem que dizer assim, nossa, mas eu tô demais, é tu mesma. Porque, e aí sim, assim, empoderada disso, tu vai poder dar os limites para as pessoas e não permitir que tu sejas invadida, maltratada, enfim, N coisas. Eu sou crítica comigo, tenho uma autocrítica bem forte, mas eu também tenho uma noção, assim, né? Às vezes eu olho uma coisa e aí eu digo pro meu marido, puxa, eu tô me achando mal. E ele fala, porque tu é louca. E que bom, né? Ter uma pessoa assim do lado, que te diga, tu é louca. E não porque talvez ele não concordasse se eu fizesse uma dieta, mas sim, nós viveríamos privações que são, na verdade, momentos muito importantes para nós dois. E o que pesa mais? Uma relação construída, feliz, madura, né, de intimidade, de lealdade, porque vamos combinar, uma característica em extinção, né, em qualquer tipo de relação. Lealdade, falar a verdade. Então eu passo por esses questionamentos, mas eu passo assim dentro de mim e rapidinho já resolvo também, já filtro e vai. Mas, pra tu ver, né? E como é legal tu trazer esse teu exemplo da anorexia também, porque é uma coisa que uma mulher lindíssima e tão expressiva, tão poderosa como tu, e eu não tô falando assim poderosa pela parte da imagem, é pela força que tu me passas. É pela nossa conexão, quando a gente se encontrou, quando a gente conversou, quando deu match, quando o primeiro programa, aquela coisa, né? E já fluiu, e já isso... E ainda, né, te falando, vamos ficar, vamos isso, porque tem uma galera elogiando e querendo. Isso não tem nada a ver com o corpo. Isso tem a ver com o que a gente está entregando de conteúdo, né? Então é uma coisa tão doida e ao mesmo tempo cabe ainda mais capítulos. Porque a gente vai se aprofundar. E eu quero deixar um tema de casa para vocês. Que vocês coloquem, né, nos comentários, seja do YouTube, seja no Instagram, nas caixinhas de perguntas, tá? O que vocês querem que a gente aprofunde dentro disso? Mais uma vez, indico esse livro, Mito da Beleza. Ele é profundo, gente, olha aqui, não é frio, tá? Eu e a Vanessa, a gente tem uma química muito legal, flui. Então, assim, ninguém que vem aqui, seja co-host ou convidado, a gente faz roteiro. E foi uma coisa muito legal, porque ela falou assim, Kelly, eu acho que vamos nisso. Eu, vamos. Porque eu vi que tinha estourado alguma coisa e tinham objetificado de novo, e eu já me revolto, já quero ir pra rua, já quero, né? Então, assim, se a gente não veio aqui pra fazer diferença, não seria um propósito de vida. E o Afrodite, ele não é...
assim, ele não é em nenhum momento um lugar construído para pensar em dinheiro e posições e não sei mais o que. Eu abri mão disso para viver de um propósito, que é entregar verdade para vocês. E sempre que a gente entrega verdade, seja através da moda, dos conceitos, do autoconhecimento e das verdades que a gente diz para vocês, porque com certeza bate nesses coraçõezinhos aí, ou pelo menos fica aquela pulguinha ali incomodando, que também já serve, né? Então, acho que é isso. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Vou combinar com a Vandressa da gente ter um parte 2 aí, porque eu acho que cabe super bem. E aí, com os comentários de vocês e sobre situações. Tragam situações de vocês, né? Se coloquem, seja via direct, onde vocês preferirem, se não quiserem se expor. E a gente também não vai falar nomes aqui, enfim, mas falando de situações, eu tenho certeza que vai chover e a gente vai ajudar, porque esse também é o nosso papel. E assim, ó, para fechar com chave de ouro, eu quero dizer, nós temos uma consultora de imagem maravilhosa, que se coloca de uma forma muito verdadeira, né? E isso é o mais importante. Olhem para ela como ela está vestida, dela mesma. Ela tem um sorriso lindo, ela é iluminada, ela é verdadeira. Então, assim, tudo isso é beleza. O que vem por fora é reflexo disso. Não esqueçam, por favor. Este é o meu maior recado, porque assim, daqui a pouco vou ter que, né, tô toda arrepiada, tenho que botar um casaco para não parecer que eu tô arrepiada, mas tô arrepiada assim, porque eu me emociono com isso. Então, assim, a gente veio para causar, veio para fazer diferença e mudar o mundo de cada uma de vocês e cada um de vocês. Homens também, por favor. O recado também é para vocês, tá bom? Obrigada, gente. É isso. Não vou nem fazer brinde, porque eu quero que o pessoal fique pensando mesmo. É sobre isso. Um beijo enorme e até o próximo episódio. Obrigada, Vandressa. Obrigada, foi ótimo. Um beijo, um sonho adornado no ar, um carro, um vinho, seu olhar, o som e a cor de todo o mar.